Wakataepé, eu sou Márcia Moura, meu nome espiritual que eu recebi de Namampiqui é Tanamaki. Sou Thiago, do povo Guarani Nhandeva. Meu nome em Guarani é Avadio Buraju, guardião, aquele que protege. Meu nome é Eric Amiquial, sou do estado de Mato Grosso, sou do povo Curabacairi. Eu fui adotada quando eu era criança. Eu sou indígena da Bahia, Quiriri e Compuri, que da região de Rio, Minas e São Paulo, eu não sei exatamente o local do meu pai. O nome indígena geralmente ele é dado num ritual e no Guarani no Nhamungaraí. Nasci na aldeia Pacuera. Nosso município fica a 120 quilômetros da nossa aldeia, que se chama Paranatinga. O nosso capital é Cuiabá. Moro no município de Piraquara, atualmente, na região metropolitana de Curitiba. E venho toda semana, nas quartas-feiras, para poder assistir às aulas aqui no programa de antropologia. Faço pós na antropologia, doutorado, né? Sou formado em ciências sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso. Sou mestre, antropólogo, etnólogo pela Universidade Federal de Mato Grosso também. Eu trabalho com povos indígenas do estado de Mato Grosso, especificamente meu povo, né, Curabacairi. Então, desde então, já trabalho na área, como pesquisador, autônomo, independente. Eu fiz doutorado em História Social na USP de 2011 a 2016. Eu tentei antes o mestrado por 2 anos, mas não passei na prova de proficiência, que a prova de inglês era uma prova muito difícil, né? Era para fazer tradução de texto com um vocabulário medieval, que não se encontrava nem no dicionário. Então, eu encontrei, depois de 2 anos, um programa de mestrado na UFAM, que é de Sociedade e Cultura na Amazônia, que tinha tudo a ver com o meu projeto. E a minha linha de pesquisa história oral que eu trabalhava era uma linha específica que era possível fazer só com a orientação de algum professor do núcleo de estudo em história oral. Eu queria permanecer nessa perspectiva de história oral do núcleo. Então, eu aceitei o convite do professor José Carlos Sebomei, que é o coordenador desse núcleo, para apresentar um projeto e fazer a seleção. E aí eu consegui passar porque também eu já tinha feito a proficiência na UFAM, que era mais fácil, né? Era interpretação de texto, e aí eu consegui passar. Imagina você chegar numa disciplina para fazer e 80% dos textos para leitura é na língua inglesa. E os professores estavam esperando que eu conseguisse ir para o mestrado, né? Era o meu objetivo fazer mestrado. E na época a prova da saúde pública era dificílima, a prova de inglês, era dificílima. Então eu passava na prova para entrar no mestrado, mas eu não passava na prova de inglês. Eu passava na do mestrado, não passava, foram 2 anos tentando. E aí eu falei, meu inglês realmente não é suficiente para isso, né? E era todo o inglês que eu havia estudado sozinha. A minha vinda para São Paulo foi praticamente para fazer doutorado, com um objetivo. A gente veio em busca de concluir um sonho que eu já tinha muito tempo, fazer o doutorado na USP. Na pós-graduação, foi através de um outro indígena que ele foi da primeira turma a entrar no programa de cotas para os indígenas aqui em 2018. E ele informou que tinha esse edital específico aqui para os indígenas. E na ocasião ele me incentivou, eu tinha o interesse de dar continuidade, mas até então na região lá não tinha essas cotas, e o mais próximo que tinha era aqui. Eu fiquei conhecendo o programa aqui através do Emerson Guarani. Eu morava perto da USP quando eu era criança. Eu ia muito para a USP de bicicleta. Para mim,
não tinha outra universidade, não existia outra coisa que não fosse a USP. Meu sonho de fazer faculdade veio daí. E aí eu tinha esse objetivo, eu estudei muito, muito, muito. Eu sentava assim na primeira, eu ganhei bolsa de cursinho por ser boa aluna, eu sentava na primeira carteira e eu vomitava em jato, porque eram matérias inteiras de química, física, que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi um esforço muito grande para eu conseguir chegar até a USP. Não só a entrada foi um desafio, mas depois a permanência, que é a grande luta também, para que você entre, mas você consiga avançar e concluir. Então, mas nós somos resistentes, né? Nós somos resistência. Estamos aí na luta, né? 524 anos. Mas foram 8 tentativas, eu já tenho 56 anos, eu sonhava em ser professora, hoje em dia eu não tenho mais essa pretensão. Eu sempre me senti inferiorizada por não ter esse mestrado, é uma coisa a atingir, né? Um objetivo sempre a ser alcançado, sempre correndo atrás disso. Né? Então, assim... Acho que a nossa presença como estudante indígena lá dentro da sala de aula como antropólogo também me deu uma guinada também nas discussões, né? Nos pensamentos, nas filosofias indígenas. Como foi isso? Foi a partir do momento das discussões dos autores, né? Sobre o território, sobre o corpo, sobre questão cultural mesmo, né? Os antropólogos pesquisam muito. Aí eu comecei a prestar antropologia, comecei a ler meus diários de campo, falei, não quero fazer antropologia. E na antropologia, foram 8 vezes prestando. Eu sei que na antropologia eu prestei diversas vezes, e numa das vezes, assim, que eu já estava falando, dessa vez vai, né? Aí falaram para mim, poxa, até que com enfermeira, hein? Chegou até aqui. Só que não. Então, além do preconceito, né, com as origens, com a situação difícil, ainda existe um preconceito com relação à profissão. E tem uma poesia dedicada aos indígenas acadêmicos. Tem uma frase muito conhecida que é assim: posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Então, não é porque eu estou acessando o mundo acadêmico ou em outros espaços que eu vou deixar de ser indígena. Ser professor para formar novos líderes, novos guerreiros para continuar a luta. Ou ser médico para curar as doenças que vieram com as caravelas. Ou advogados para interpretar as leis nacionais, constitucionais, internacionais, para defender nossas culturas e também nossos direitos. Quando eu terminei o doutorado, eu voltei para uma das comunidades aqui no Baixo Madeira, em Porto Velho, Rondônia, e eu fui trabalhar na escola. Eu já era da rede estadual, estava afastada para estudar. Daí, na escola, eu comecei a trabalhar a partir também, né, do conhecimento dos mais velhos, pedia para os alunos irem com os mais velhos, trazer, né, esses conhecimentos, e aos poucos, então, fui vendo que estava praticando uma pedagogia da afirmação indígena, e eu tomei essa consciência a partir do meu diálogo com a pedagogia griot. Tem sido muito bom para mim, eu tenho gostado muito das matérias de justiça restaurativa, né? Gosto muito da coisa da oralidade, acho que tem tudo a ver com a gente, que é mais próximo de nós, né? Meu título de doutorado não é apenas um título, mas é uma ferramenta política para fortalecer a luta, para garantir direitos, né? E para fortalecer os territórios, qual eu faço parte, e para estar colaborando, né, no fortalecimento político, né, com as mulheres, com as comunidades do povo Mura, e também com o movimento indígena, enquanto intelectual, enquanto pesquisadora, enquanto aprendiz, né, com os mais velhos, com as crianças, com os jovens, com todo mundo das comunidades.
É uma luta que continua agora através dessas novas lideranças que lutam através da caneta, do papel, e estão dentro das universidades, né? São novos guerreiros que vêm não para substituir, mas para somar as lideranças tradicionais. Isso é o nosso papel. E futuramente eu planejo voltar, claro, para Mato Grosso. Assim que terminar os créditos e vamos cumprir daqui 2 anos, vou voltar para o meu campo e vou estar fazendo essa ida e volta, né? Mato Grosso, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Mato Grosso. Depois, quando eu fui para o Xingu, eu trabalhei muito com educação, com os indígenas, eu adorava trabalhar com os indígenas, com educação. Eu gostaria de continuar trabalhando com os indígenas e nessa multidisciplinaridade com a educação, né? Educação e saúde, eu sempre fiz essas pontes. Nós temos a aldeia Maracanã, e o sonho meu e dos indígenas da aldeia Maracanã é a Universidade Livre Indígena Aldeia Maracanã. Eu espero um dia poder atuar na Universidade Indígena Livre da Aldeia Maracanã, ajudar a construir essa universidade, a estar com eles. A gente tem batalhado por isso. Eles querem construir um shopping center e um estacionamento para o Maracanã, e a gente quer a Universidade Livre da Aldeia Maracanã. Esse é o meu objetivo. Parafraseando aí os colegas indígenas, universitários, pesquisadores, de que nós não somos mais o objeto da pesquisa, né? Nós somos agora os pesquisadores. Então eu acho que isso é um grande marco nessa trajetória acadêmica. Assim. Nemeguere, muito obrigada. Walagunayala, Tagagunayala, Tinguayala, Abiayala, Walagunayala, Tagagunayala, Oi Tinguayala, Abiayala, Oi Tinguayala.